Provérbios 2, versículo 1 ao versículo 7. Veja as palavras que Deus escreveu para você. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento, e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na integridade. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra para o nosso coração. A igreja diz amém. Pode se sentar, por favor. Eu ainda não sei como é que o Instagram adivinha no que é que a gente está pensando. Eu ainda não sei como é que o Instagram escuta as conversas que eu tenho com a minha esposa. Mas que isso acontece, acontece. Porque a gente fala de uma coisa e dali a pouco aparece. Que diabo é isso? Desculpa. Apaga. Não foi o melhor lugar, nem a melhor hora para usar essa expressão. O fato é que aparece. E os especialistas do Instagram estão prontos a vender o conhecimento deles para nós. Aparece o anúncio assim: quer aprender como investir? Clique em Saiba Mais e se matricule no meu curso. Quer aprender sobre isso ou sobre aquilo? Você vai achar alguém no Instagram que sabe do assunto, disposto a oferecer o conhecimento dele em troca do seu dinheirinho. E isso obviamente só existe porque existe gente que paga isso. Só existe gente vendendo curso porque existe gente que compra. E não entenda que a minha fala é contra essas coisas, não é. Mas nós temos aqui algo que vale muito mais, nós temos sabedoria. O livro dos Provérbios é a sabedoria divina aplicada às necessidades diárias e pessoais e práticas de cada um de nós, dado para nós gratuitamente, exceto que ao custo do orgulho. Sim, exceto que ao custo do orgulho. Quando nós vamos ao livro dos Provérbios, que é um livro maravilhoso, nós encontramos grandes assuntos e temas da nossa vida diária, da nossa vida prática, todos trazidos à luz da sabedoria. Algumas afirmações básicas sobre sabedoria é que a sabedoria, segundo a Bíblia, é fundamental para você viver uma vida verdadeiramente feliz. A sabedoria é nela mesma uma bênção de Deus, mas ela é uma bênção que carrega outras bênçãos consigo, porque o proceder sábio é enriquecedor, o proceder sábio é contemplado por Deus com ainda maiores bênçãos. Veja que coisa extraordinária. A sabedoria é uma bênção, mas ela é uma bênção que traz outras bênçãos, ela é uma bênção que leva a outras bênçãos. O livro dos Provérbios é o apelo de Deus, o chamado de Deus ao nosso coração, para que a gente dê ouvido a esse chamado, para que a gente tenha o coração aberto para receber o ensino de Deus que nos leva à vida sábia, à vida abençoada por Deus. Agora, definição, eu já disse isso aqui outras vezes em outras mensagens, definição de sabedoria é entender uma situação biblicamente e responder à situação biblicamente. Isso é sabedoria. Não é mero acúmulo de conhecimento, não é opinião. Não confunda sabedoria com maturidade. Existem tolos velhos. É entender uma situação segundo Deus, por isso biblicamente, e resolvê-la, enfrentá-la, tratá-la segundo Deus, isto é, biblicamente. A sabedoria é entender uma situação biblicamente e responder, enfrentar, tratar biblicamente a situação. Logo, é uma coisa prática.
Não existe nada mais prático, mais pé no chão do que a sabedoria bíblica. Ela não é uma coisa que está escondida no seu cérebro ou escondida no seu coração, porque o próprio livro dos Provérbios, veja que interessante, 17:28 diz assim: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Sabe qual é o ensino desta passagem? Não é que se você ficar calado, você vai passar por sábio. Fingindo, você fica bem na foto. Não. O ensino desta passagem é que as ações das pessoas, e principalmente suas palavras, revelam quem elas realmente são. Como diziam os antigos, à noite todos os gatos são pardos. Qualquer um pode parecer muito sábio, até que por suas palavras e por suas ações, revele que não é. A sabedoria é algo do comportamento. A sabedoria é algo dos relacionamentos. E hoje a minha mensagem tem o título: Sabedoria, o grande presente de Deus para a família. Você que está nos visitando, temos aqui quem está nos visitando pela primeira vez. Todos os domingos de manhã, desde o começo do ano, o pastor da igreja tem pregado sobre o grande ensino da Bíblia, sobre a vida familiar. O grande ensino da Bíblia sobre a família. Tudo isso vinha até agora como uma preparação para o fim de semana que vem, quando nós vamos ter esse seminário com o pastor David Mack. Eu tenho tirado as mensagens, não trazido o que ele escreveu no livro. Eu leio, trago as minhas próprias reflexões, aquilo que Deus fala ao meu coração, e tenho compartilhado com os irmãos. E hoje nós vamos começar Provérbios para a família, é muito rico. Não dá para pregar num domingo só, é impossível. Mas hoje nós vamos olhar especificamente sabedoria para a família. Eu disse que a sabedoria é algo do seu comportamento e do meu, é algo dos seus relacionamentos e dos meus. E a sabedoria faz uma diferença enorme na vida familiar. 14:1 diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, a derruba. 11:29, dirigido aos homens, principalmente, uma vez que todo tom ali é masculino, diz: aquele que perturba a sua casa herdará o vento. Nós vamos ver hoje a primeira mensagem, Provérbios para a família. Livro muito rico, tem muitos temas, tem muitos ensinamentos. Não é à toa que é um livro especial, querido de muitos crentes. Mas deixa eu dar uma dica antes de nós entrarmos no nosso assunto. Eu ouvi dizer que depois do atentado, o candidato Trump está usando colete à prova de balas por onde vai. Então me fez imaginar que existem pessoas que ouvem a pregação com um colete à prova de Bíblia. Não importa o que seja dito, eu vou continuar fazendo o que eu faço. Não importa o que seja ensinado, o meu coração permanecerá intacto. Então não ouça com colete à prova de Bíblias, não. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você. A primeira coisa que eu quero dizer para meus irmãos: existe uma grande diferença entre ser sábio ou tolo aos olhos de Deus. Uma das diferenças é que aquele que é sábio aos olhos de Deus tem um tal comportamento e tais relacionamentos que esse sábio se torna um edificador do seu lar. Eu sei que eu disse muita coisa, mas a essência do que eu quero dizer é: ser sábio é ter tal comportamento e tais relacionamentos que a pessoa se torna um edificador do seu lar. Sabedoria, eu digo de novo, não está na cabeça nem no coração, intacta, escondida. A sabedoria é algo do seu comportamento e do meu, dos seus relacionamentos e dos meus. Primeiro e principal relacionamento da nossa vida é o relacionamento com Deus. Por isso Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor. A primeira coisa, queridos, eu até mencionei isso na mensagem domingo passado, como em 2022 preguei aqui uns 4 ou 5 domingos de manhã sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor não é um medo paranoico, ansioso, de algo escondido que passou despercebido e colocou tudo a perder. O temor do Senhor, se fosse isso, continua tendo um foco mais nas coisas e nas bênçãos do que no próprio Deus. Não é temor do Senhor se fosse isso, é medo das consequências. É medo de ficar sem as coisas que eu quero e sem as coisas que eu gosto. O temor do Senhor, pelo contrário, é uma atitude no relacionamento para com Deus, de reverência, respeito, humildade, zelo, diligência, amor. É o receio: eu não quero desagradar o Senhor.
Eu não quero que Deus se desagrade das minhas ações, das minhas palavras, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, das minhas decisões. Isso é o temor do Senhor. Não é o medo, como eu já fiz essa ilustração outra vez, de que Deus venha com consequências e punições contra nós. Não. É o receio de que eu o desagrade de tal maneira que Ele tire de sobre mim a sua mão abençoadora. É o temor do Senhor que faz com que a gente queira orar antes de tomar uma decisão. Lembra de Josué que meteu os pés pelas mãos? O temor do Senhor é o que nos faz querer consultar a palavra de Deus antes de dizermos alguma coisa ou pensarmos duas vezes, pelo menos duas, antes de a gente dizer algo, ou fazer algo, ou decidir algo, ou reagir a uma situação. O temor do Senhor é constante desejo de que Deus se agrade de mim. Você acha que isso vai fazer diferença lá na sua casa ou não? É claro que vai. É dentro de casa, muitas vezes, que a gente age sem pensar. É dentro de casa, muitas vezes, que a gente dá vazão para aquilo que temos de pior no coração. É dentro de casa, tantas vezes, que a gente demonstra ira, egoísmo, indiferença, críticas injustas, murmurações. Todas essas coisas não combinam e não condizem com o temor do Senhor. Ah, meus irmãos, um pouquinho de temor do Senhor. Aliás, por que só um pouquinho? Um bom tanto de temor do Senhor no coração vai fazer um bem tremendo à vida, vai fazer a vida ficar muito melhor. Eu estou dizendo que Provérbios é um livro sobre comportamento e relacionamentos. Então, primeiro de tudo, o temor do Senhor é sabedoria. Mas fala também em Provérbios sobre sabedoria no convívio conjugal. Olha que coisa impressionante. O mundo diz que casamento é um problema. O mundo diz que casamento é uma dificuldade. Eu ouvi recentemente de alguém que estava se casando, que os amigos comentavam: eu estou querendo sair dessa e você está querendo entrar. Obviamente amigos incrédulos, obviamente amigos que não são crentes. Segundo a palavra de Deus, no entanto, a mulher virtuosa, Provérbios 12:4, é a coroa do seu marido. Eu não sou aquele pastor que diz assim: olhe para a pessoa que está do seu lado e diga isso. Eu sei que muitos de vocês agradecem a Deus porque eu não faço isso. Mas, meu querido irmão, olhe para sua esposa e veja que bênção especial o Senhor deu para a sua vida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. O livro dos Provérbios nos aponta o caminho para a bênção sobre o casamento, dizendo sobre a exclusividade. Exclusividade, eu pregarei sobre isto detidamente, é a composição de fidelidade com intimidade, nessa relação tão especial, quando Provérbios diz, capítulo 5:18, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Nós poderíamos aplicar a sabedoria de Provérbios até as brigas, até as dificuldades, até aos estresses do dia a dia que acontecem com todo mundo. 15:1 diz, a palavra branda, eu aprendi esse versículo quando eu era garoto, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Ou se a gente se lembrasse, né, gente? Ou se a gente se lembrasse. Aí eu estava estudando o livro e encontrei um que eu já tinha lido, mas para mim foi como se tivesse lido pela primeira vez. 25:15 diz, pela longanimidade se persuade o príncipe. Agora veja o que diz o finalzinho de Provérbios 25:15. A língua branda amolece até os ossos. A língua branda amolece até os ossos. Não, irmãos, esse não é um versículo sobre esperteza, não é um versículo sobre manipulação, não é um versículo sobre dissimulação, não é um versículo sobre malícia. Este é um versículo sobre sabedoria, uma coisa muito superior a todas estas coisas. Um versículo sobre falarmos a verdade em amor, com amor, ouvindo com amor, praticando os princípios da palavra de Deus, colocando a palavra de Deus como referência máxima para corrigir-nos quando estamos errados, e isso se traduz nos estresses diários, na demonstração de gentileza, paciência, bondade, carinho, não só na relação conjugal, mas nela também. Para não dizer, por fim,
Quantas e quantas vezes que falta fazem essas coisas na relação conjugal? Quantas e quantas vezes entre marido e esposa falta carinho, falta gentileza, falta delicadeza, falta bondade? Quantas e quantas vezes, quer um para com o outro, somos mais gentis com os de fora, com os amigos, com os parentes, com os familiares, do que com o nosso próprio esposo, com a nossa própria esposa? Meus irmãos, vou citar a epístola de Tiago, não convém que seja assim. A sabedoria na relação com Deus, a sabedoria no convívio conjugal, a sabedoria na educação dos filhos. Eu queria que você tivesse a sua Bíblia aberta, ou que você tentasse acompanhar, porque eu vou ler alguns versículos de Provérbios sobre educação de filhos, e eles são muito importantes. Vocês viram aqui no culto domingo passado à noite, a formatura do curso de Educação de Filhos à Maneira de Deus. Eu acredito que a turma já está cheia, a próxima turma, sim? Ou ainda tem uma vaga? Eu preciso conferir. Mas eu recomendaria, fiz o curso, foi muito proveitoso para mim, para minha esposa, para a nossa família. Um dos nossos colegas de curso disse que o nome do curso devia ser Educação de Pais, e eu concordo. É os pais aprendendo como é que a gente faz esse negócio. Vamos ver alguns versículos bíblicos sobre a educação de filhos. 14, 26. No temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para seus filhos. Seus filhos são pequenos ou grandes ou adultos, ou você ainda não tem filhos, não importa. Não está restrito à idade. O temor do Senhor será um refúgio para seus filhos. 22, 6, eu acho que todo mundo sabe de memória. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas temos outros bem práticos. 22, 15, esse as minhas meninas já conhecem, porque o papai cita esse na hora da conversa. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Ora, pastor, não venha falar desse assunto do púlpito. Ora, irmão, é a palavra de Deus que está dizendo, e a palavra de Deus é a dona do púlpito. Não, a palavra de Deus não manda você espancar os seus filhos, amém? A palavra de Deus não manda você causar dano físico nos seus filhos. Se você fizer isso, você tem um problema de ira que você precisa tratar com o Senhor, que é pecado. Mas a palavra de Deus manda a gente ensinar para os nossos filhos o conceito de autoridade, o conceito de transgressão, o conceito de consequência, o conceito de autoridade, o conceito de transgressão e o conceito de consequência. É por isso que a palavra de Deus fala da forma como fala. A vara da correção a afugentará dela. 23, 13. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. 29, 15, por fim diz: a vara e a repreensão dão sabedoria. Marque este versículo, mesmo que você não tenha filhos, mas desejará tê-los no futuro, ou pode ajudar alguém que tem e você não tem. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, como termina o versículo? Eu acho que você já viu isso acontecer. A criança entregue a si mesma, envergonha sua mãe, para se tornar um adulto que... Sabedoria no temor do Senhor, sabedoria na relação conjugal, sabedoria na educação dos filhos, sabedoria na relação com os pais. Provérbios 10, 1 diz: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Sabedoria na relação com os irmãos. Provérbios 18, 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Sabe o que esse texto diz? Que quando você entra em contendas, as contendas são como os ferrolhos de um palácio, você está preso. A ideia é de uma cela. Você está preso dentro de uma contenda, e a experiência de cada um confirma isso. Quantas vezes, como é difícil sair de uma contenda.
Quantas vezes, como é difícil sair de um atrito, de um desentendimento. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Como vocês estão vendo, hoje a gente quer primeiro fazer um panorama. Em outros domingos a gente vai poder olhar detidamente para esses pontos conforme o Senhor nos permitir. Mas esse texto fala da sabedoria numa relação que para muitos e muitos é tão difícil, a relação com os irmãos. A relação que carrega atritos e diferenças que muitas vezes nós não temos a sabedoria de tratar biblicamente. Sabemos resolver diferenças com colegas de trabalho, sabemos resolver diferenças com as pessoas em outros círculos de convívio, mas não sabemos, não dentro de casa, não com os nossos irmãos. Parece que com os irmãos a gente volta a ser criança e fica aquela briga. Aí precisa que o pai e a mãe cheguem e falem assim, vai abraçar até ficar amigo de novo. Vai ficar abraçado até ficar amigo de novo. Eu já tive vontade de fazer isso com adultos, sabia? De pegar uns adultos e falar assim, vai abraçar até ficar amigo de novo. A sabedoria, irmãos, do livro dos Provérbios, é uma coisa tão real, tão preciosa, que o livro dos Provérbios tem conselhos para nós até sobre a nossa vida financeira, e sobre como a gente deve se organizar financeiramente. Vocês sabem disso. Muitas e muitas famílias entram em dificuldades muito grandes, em atritos, em desgastes, por causa de problemas financeiros. Mas a palavra de Deus está cheia de conselhos para nós. Eu fiz uns estudos, algumas quartas-feiras, alguns meses atrás, sobre isso, sobre o que a Bíblia ensina sobre finanças, sobre o que a Bíblia ensina sobre prosperidade. Está no YouTube, está no Spotify. Hoje a gente vai dar uma olhada geral em alguns destes princípios. Veja o que diz Provérbios 15, versículo 6. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos dos ímpios há perturbação. Provérbios 21, 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Uma das facetas da insensatez é o descontrole. Uma das facetas da insensatez é o gasto impensado, não planejado, tolo, impulsivo, imaturo. Quantas vezes para poder comprar coisas desnecessárias só para alimentar ego, só para satisfazer desejos pequenos. Aliás, pequenos desejos, grandes problemas. A palavra de Deus nos aponta um caminho de sabedoria. Veja o que diz especificamente sobre a vida familiar, Provérbios 15, 27. Eu fiquei muito impressionado com este versículo. O que agir com avareza perturba a sua casa. O que agir com avareza perturba a sua casa. Eu já vi muitos casais entrarem em crise profunda, conflito, discussões por causa de dívidas. Eu já vi irmãos que não se falam há anos por causa de herança. Até então estava tudo bem, até que apareceu aquele lote. Ah, mas aquele lote, eu quero a minha parte do lote, eu quero a minha parte do lote, eu quero a sua parte do lote. O que agir com avareza perturba a sua casa. A palavra de Deus, irmãos, por vezes a gente não se lembra que ela é tão viva e tão eficaz, e tão apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vejamos algo mais sobre o que Provérbios tem para nós. Veja o que Provérbios fala sobre a sabedoria manifestada, o fruto dela nas crises da vida. Provérbios 3:33, 3:33, que diz: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos Ele abençoará. Veja o que diz Provérbios 12, versículo 7. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão. Agora marque, mas a casa dos justos permanecerá.
que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que as crises da vida, como o Senhor Jesus falou, a casa edificada sobre a areia, a casa edificada sobre a rocha, sobre ambas, subiram as águas, vieram os ventos, uma caiu, a outra não, porque estava edificada sobre a rocha. É o mesmo ensino: os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Eu tentei fazer nessa primeira parte da mensagem um panorama, recapitulo. Eu disse que existe uma grande diferença entre ser sábio ou tolo aos olhos de Deus. Uma das diferenças é que aquele que é sábio aos olhos de Deus tem um tal comportamento e tais relacionamentos, que ele se torna um edificador do seu lar, um abençoador da sua família, no temor do Senhor, no convívio conjugal, na educação dos filhos, na relação com os pais, na relação com os irmãos, na vida financeira, nas crises da vida. Mas a segunda coisa que eu quero dizer, e é apenas 2 pontos hoje, é que a sabedoria, com todas as bênçãos que ela traz, é algo que Deus deseja para nós. É algo que Deus deseja, não que a gente consiga sozinho, é algo que Deus deseja dar-nos, porque Deus deseja em seu coração livrar-nos da tolice, e Deus deseja em seu coração fazer-nos sábios. Sabia, meu irmão, caneta na mão, que existem 5 tipos de tolo no livro dos Provérbios? A pergunta não é, a pergunta é, qual deles eu sou? Existem 5 tipos de tolo no livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios fala do tolo simples. O tolo simples, Provérbios 1:4, os Provérbios de Salomão, para dar ao simples prudência. E a palavra simples aí, em hebraico, quer dizer uma pessoa que é infantil, imatura, desavisada, superficial, frívola, não no sentido concedida. Irmãos, este versículo para mim é um versículo de ouro. Primeiro porque este versículo começa falando do nosso reconhecimento e da humildade que nós temos que tratar conosco mesmos na presença de Deus. Se algum de vós necessita de sabedoria, eu sempre pergunto, alguém aqui levantaria a mão para dizer que não precisa? Eu também não. Em segundo lugar, o texto fala sobre oração. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, peça a Deus. Em terceiro lugar, o texto fala sobre a graça de Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. É a graça de Deus que nos dá aquilo que não merecemos. E por fim o versículo termina com um encorajamento poderosíssimo. Eu amo este versículo, mas o final do versículo é tremendo, porque o final do versículo não diz, pode ser que seja dada, talvez seja dada. O versículo garante, ser-lhe-á concedida, é garantido. Se você percorrer o percurso que Deus determinou, você chegará ao lugar onde Deus está te levando, você receberá a bênção que Deus está prometendo. Todos nós precisamos de sabedoria, quer no relacionamento com Deus, quer no relacionamento conjugal, quer no relacionamento com os filhos, com os pais, com os irmãos, com as finanças, com as dificuldades. Todos precisamos de sabedoria. Não é, porém, uma transfusão de conhecimento. Eu sei que há irmãos, penso que não nesta membresia, mas há evangélicos que acreditam na doutrina da revelação. Algo vem ali à sua cabeça, está dizendo, faça isso, faça aquilo, vá em tal lugar, não sei o que e tal. Nós cremos, pelo contrário, que a revelação está finda nas páginas da Escritura Sagrada. Amém. No entanto, não é assim. Não é uma transmissão de conhecimento. Não é algo místico, não é algo subjetivo, como se, para onde eu vou, direita ou esquerda, Deus mandou eu escolher esse daqui. A sabedoria Deus dá pelo Espírito Santo que nos é dado quando temos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Veja que quando o apóstolo Paulo trata disso, ele trata disso de uma maneira muito grande. Quando em 1 Coríntios 1,30, ele diz, vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1,30, Jesus Cristo foi feito para nós, por Deus, sabedoria. Agora,
avançando nessa mesma carta, em 1 Coríntios 2,16, ele diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aqui nós sabemos, ele está citando o que já disse em Romanos 11, mas veja que referência ele faz à habitação do Espírito Santo, quando termina 1 Coríntios 2,16, dizendo: mas nós temos a mente de Cristo. Então pronto, pastor, eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo, isso é suficiente. Uma vez que eu tenho o Espírito Santo, eu sou infalível. A doutrina da infalibilidade pessoal. Todas as minhas decisões estão corretas, tudo o que eu acho está certo. O Espírito Santo nos é dado e faz a sua obra na nossa vida todos os dias pela palavra de Deus, e nos aconselha por meio dos santos, e nos corrige e conforta e educa por meio do convívio da igreja, e nos molda segundo Jesus Cristo, inclusive por meio das dificuldades que muitas vezes amolecem o nosso coração. Tudo isto é o processo, o método abençoador e gracioso de Deus, para arrancar a tolice do nosso coração pela raiz, e substituí-la pela sabedoria, com todos os seus tão belos e tão bons benefícios. Estávamos lá em casa hoje de manhã, cantando o seguinte, eu acho que alguns de vocês devem conhecer: leia a Bíblia e faça oração. Quem conhece esse? É um hino muito erudito, eu sei disso, mas leia a Bíblia e faça oração, é muito erudito, de fato, sofisticado, né? Se quiser crescer, quem não ora e a Bíblia não lê, quem tem 1,50 m tem pavor dessa música, né? Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Irmãos, Deus não quer que a gente seja tolo. Deus lamenta a nossa tolice mais do que nós. Deus deseja que sejamos sábios, e Deus nos dá a sua sabedoria em sua palavra, em seu Espírito, para que nós possamos deixar a tolice e caminhar em direção da sabedoria cada dia mais, com tudo de bom que ela traz para cada um de nós e para a nossa casa. Amém, irmãos?